Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui compartilhando esse tempo de reflexão, né, no tocante aí aos ministérios da Igreja do Nazareno em Manaus. Então, a gente também decidiu gravar esse material para poder os irmãos estudarem, revisarem, fazerem essa reflexão juntos aí. Hoje é dia 2 de maio de 2021, e nós estamos aqui fazendo essa avaliação ministerial junto, né, aos líderes de ministério, também líderes da junta, né, que são importantes nesse momento, de maneira que a gente possa encontrar a maneira como nós vamos trabalhar nesse ano de 2021. Vou fazer uma oração, que Deus possa também tomar esse tempo em suas mãos. Pai, engrandecemos o teu santo nome e dizemos, Senhor, que a nossa vida seja para o teu louvor e que o Senhor nos ajude a caminhar nas pegadas de Cristo, primeiramente no seu caráter, na sua obediência, mas também nos é importante e interessante caminhar nas pegadas de Cristo ministerialmente. Então, nos ajuda a ter ministérios baseados em Cristo, nos ajuda a ter atitudes baseadas em Cristo, ministérios centrados em Cristo, porque para esse tempo que a gente está vivendo, a figura de Cristo é a única figura aceitável para o ministério na pós-modernidade. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos compartilhando aqui uma reflexão e um pequeno treinamento aí, né, mais ou menos uma reflexão sobre o nosso desenvolvimento ministerial na Igreja do Nazareno em Manaus, nesse ano que nós estamos vivendo, né, por assim dizer, aí o segundo ano que a gente está cruzando aí com a pandemia, mais um ano que a gente não pode parar, a gente não pode dar o luxo de parar e temos que ir adiante. Então, hoje vamos fazer alguma reflexão bíblica e também estratégica sobre como vamos avançar, porque iremos avançar nesse tempo que nós estamos vivendo. E primeiro aqui, nós vamos verificar algumas características do ministério de Jesus e características do Jesus do ministério. Eu gosto dessa troca aqui de palavras. A gente vai verificar as características do ministério de Jesus e as características do Jesus do ministério. E a gente vai avaliar aí alguns desafios, né, alvos que a gente tem para pedir a Deus que nos dê graça, unção, ousadia para fazer realmente do ano de 2021 um ano frutífero. Eu tenho certeza que a igreja precisa continuar frutificando esse ano. Então, eu quero iniciar essa reflexão aqui, falando aí sobre 3 aspectos do ministério de Jesus. E aí eu vou alçar, primeiramente, um texto que está em Isaías 61, um trecho muito clássico e conhecido, e a gente vai cruzar esse texto aí, né, o tal da harmonia bíblica, a gente vai cruzar esse texto do Antigo Testamento com o Novo Testamento, onde Isaías 61, versículo 1 e 2, vai dizer assim, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, que nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. 3 aspectos do ministério terrestre de Jesus, mas aí a gente sabe que esse trecho ele vai aparecer novamente nos lábios do próprio Jesus, e aí a gente tem que correr para Lucas 4, onde ele vai tratar, né, esse texto quando ele está em uma sinagoga. Lucas 4, aí do 16 aqui ao 21, a palavra nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bem, então, para que a gente faça aí uma reflexão e um cruzamento, né, uma harmonia entre esses dois trechos de Isaías 61 e Lucas 4, eu vou propor aqui a gente fazer uma seleção aqui em 6 pontos desse texto que nós abordamos aqui. Vamos tentar selecionar desse texto 6 maneiras de ação, né, ou as 6 ações mencionadas por Jesus quando ele invoca aí, né, o trecho de Isaías 61, e aí ele está falando sobre o seu desenvolvimento ministerial. Então, nos textos que estão selecionados, vamos pensar aí, né, extrair as 6 ações que Jesus menciona enfaticamente quando ele fala nesse trecho do profeta Isaías. E a primeira coisa que nós vamos perceber aqui, se nós olharmos aí agora podemos fazer um recorte aqui, já olhando para o 18. Então ele fala, né, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui está, né, a causa, aqui está o fundamento. Agora, por quê e para que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Ele vai começar a elencar por que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre ele. Então, a primeira questão que ele fala é que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, Jesus Cristo menciona que aí, né, a primeira característica, a primeira ação do seu ministério é para evangelizar os pobres. Segunda ação que nós podemos elencar aqui, depois que ele fala evangelizar os pobres, ele vai dizer curar os quebrantados de coração. Além da evangelização dos pobres, aí vem o ministério da cura para os quebrantados de coração. Terceira característica que nós podemos elucidar aqui, ele está falando agora para pregar liberdade aos cativos, né? Então, evangelização, cura, pregação da liberdade aos que estão cativos. Quarta característica que a gente pode falar aqui, então, é a restauração da vista aos cegos, né? Então, seria restauração da vista aos cegos. Quinta, ele está falando agora, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu para libertar os oprimidos, tá? E a sexta característica que nós podemos estar aqui é anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui, né, as 6 ações do ministério de Jesus: evangelizar aos pobres, evangelização, curar os quebrantados de coração, ministério de cura, pregar liberdade aos cativos, pregação, restaurar a vista ao cego, restauração, libertar os oprimidos, libertação, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é, né, a proclamação, né, a anunciação do ano de aceitação do Senhor. Então, isso aqui nos leva a perceber o seguinte: perceba que em seu ministério, Jesus estava, então, né, nesse trecho. É óbvio que a gente tentar, a gente fazer um raio-x e a gente delimitar o ministério de Jesus é um erro, pode ser um erro a gente querer encaixar o ministério de Jesus dentro de uma forma, mas, pelo menos, a partir aqui desse trecho de Isaías e Lucas, a gente pode perceber que o ministério de Jesus ele estava dedicado em realizar 3 categorias de ações, que né, as ações na área de ensino, que é evangelizar os pobres,
pregar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Segunda categoria do seu ministério está relacionado com a cura, que é curar os quebrantados de coração e restaurar a vista aos cegos. E também, num terceiro ponto, aí a gente pode falar, né, da ideia da prestação de serviço, né, o que ele ia fazendo nas suas viagens, nas suas caminhadas, etc. Ele também ia servindo, né, prestando serviço às pessoas à medida que libertava os oprimidos e etc. Então, aqui o ministério de Jesus baseado, né, nesse momento em 3 áreas de ação. E qual é a nossa reflexão que nós já podemos fazer aqui inicialmente? O ministério de Jesus, a gente pode dizer que ele estava muito mais fora da sinagoga e do templo, embora a gente vai perceber que ele não desvalorizava a ida ao templo, né? O momento que era importante, o momento ali do comungar com as outras pessoas, de abrir as escrituras, falar a palavra. Então ele mantinha, né, essa parte formal do seu ministério, que era, né, a parte mais templária de ir lá, estar com as pessoas, cumprir alguma coisa que para as pessoas era meio ainda formal, ritual, estar ali. Porém, o ministério de Jesus se desenvolvia muitíssimo fora das 4 paredes, né? Onde ele ensinava, curava, prestava serviço no seu ministério. E a gente precisa ir adiante agora percebendo mais algumas características. Primeiro nós falamos das características do ministério de Jesus e agora nós vamos falar das características de Jesus ante o seu ministério. Bem, então a gente precisa aqui, vamos para Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, a gente vai extrair algumas características agora. Não, algumas características de Jesus ante o seu ministério. Filipenses 2, de 5 a 8, que vai dizer assim: tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecimento em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A gente poderia citar aí, né, o restante, que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora estamos aqui extraindo, então, após a gente ter olhado para algumas características do ministério de Jesus, agora a gente está olhando algumas características do Jesus, do ministério. A primeira característica que a gente precisa mencionar, só um minuto aqui, verificar aqui a primeira característica de Jesus, que é o seu autoesvaziamento, né? Quando aí ele fala, a partir aí do versículo 5 em diante, é que ele se esvaziou, né? Embora sendo Deus, ele não usurpou, e fala primeiramente do seu sentimento, então ele se auto-esvaziou, a sua renúncia perante o ministério que estava proposto. Então, a gente pode colocar aqui como uma característica do Jesus, do ministério, é o seu esvaziamento e renúncia para cumprir aquilo que o Pai tinha colocado diante de si. Nenhum ministério pode ser bem-sucedido se não começarmos com essa renúncia, esse esvaziamento. Não importa como seja a reação dos outros, o quanto os outros estejam
também fazendo ou valorizando, né, o nosso ministério, o seu ministério, é importante essa renúncia para que o ministério possa ir adiante. E, de fato, o ministério ele requer essa renúncia, né? Você renuncia o seu tempo para preparar um projeto, um evento, alguma coisa para edificação. Então, sempre nós estamos renunciando tempo, às vezes também abrindo mão, investindo o nosso recurso. Esse autoesvaziamento é uma característica constante para o ministério cristão. Segunda característica que nós podemos verificar aqui é a característica da identificação com os seres humanos. Jesus Cristo, além dele se esvaziar, ele, ao se esvaziar e renunciar, ele assume forma, né? A Bíblia fala que ele assume a forma de servo. Aqui está, então, a identificação com os seres humanos, que é tomar forma. Nenhum ministério pode ou poderá ser bem-sucedido se não houver a identificação. Primeiro, você se esvazia. A ideia de você se esvaziar, né, só retomando aqui, não significa como você deixar de ser quem você é e você abrir mão daquilo que você é, mas significa que você se esvazia, você renuncia conscientemente, e aí porque você se esvaziou, renunciou um pouco de si, aí há espaço para que você possa, então, olhar para o próximo e você possa se identificar com a característica do próximo. Jesus Cristo ele tinha muito dessa identificação. Enquanto os fariseus eles não andavam com as pessoas, não comiam com as pessoas, eles não tinham a vida comum do povo, Jesus Cristo ele evidencia aí essa identificação. Ele andava numa rua, pegava uma criança, colocava a criança no colo, pregava sobre o reino de Deus. Jesus Cristo ia lá, pedia uma moeda, e aí ele se identificava com as pessoas. A Bíblia também menciona que ele, em determinado momento, né, fez um milagre para que fosse pago os impostos ali, etc. Então, constantemente, ele está se identificando com o povo. Para que realmente o ministério seja bem-sucedido, nós não podemos ficar dentro de quatro paredes ou dentro do nosso escritório, ou dentro do possível, não somente atrás da tela de um computador ou celular, mas nós precisamos essa identificação, que é descer um pouco e ir após os outros. Terceira característica que a gente vai verificar aqui, então, ele, depois de se esvaziar, depois de tomar a forma ele se torna um servo. Ou seja, quando ele se faz servo, ele se faz semelhante àqueles a quem ele veio para anunciar o reino, a quem ele veio para governar, anunciar o reino, mas ele se faz semelhante. Aí está mais uma característica do ministério, que é essa atitude de se tornar um servo. Sim, nós servimos pessoas, porque quando servimos pessoas, nós servimos a Deus. Nós não servimos fundamentalmente a uma placa, a uma denominação, nós não servimos a uma raiz teológica. A teologia ela nos dá o rumo, ela nos dá, né, as diretrizes ministeriais, mas nós não estamos aqui servindo teologia, nós não estamos aqui servindo denominação, placa de denominação, nós não servimos manual de igreja, nós servimos Deus, servimos a Cristo e servimos pessoas. O ministério é um ministério de servo. Aquelas pessoas que almejam, né, o ministério, se realmente a motivação não for o serviço, logo esse ministério acaba. Vamos adiante aqui. Outra característica que nós estamos vendo de Jesus é a sua humilhação. Ele se humilhou, né, no sentido de humildade perante aquilo que ele deveria fazer e colocando diante da presença e da vontade do seu Pai. Tendo visto, então, algumas... tem uma última característica aqui, que é a ideia de que o ministério de Cristo era um ministério marcado pela cruz, né? O seu ministério estava profundamente marcado pela cruz, de maneira que isso influenciou a sua obediência. O finalzinho do trecho vai nos dizer que ele se humilhou e ele levou a sua obediência a tal ponto de que nem a cruz
poderia parar a sua obediência, nem a cruz poderia parar o seu ministério, porque ele estava, né, obstinado, ele estava focado, dedicado, ou seja, antes que a cruz fosse real em sua vida, ele já nasceu sabendo que ele iria à cruz, então ele estava já marcado pelo destino da cruz. Nenhum ministério que não esteja marcado pelo ministério da cruz será desenvolvido para a glória de Deus. Nosso ministério só irá glorificar o Pai se realmente nós estivermos marcados pela cruz, de maneira que a nossa vida e a nossa obediência possa ir até para ultrapassar o limite da morte. Assim está identificado, então, o ministério, o Jesus do ministério, depois de termos falado também do ministério de Jesus. E nesse terceiro ponto agora, eu quero colocar aqui algum levantamento das dificuldades dos ministérios. Bem, esse é um momento bem interativo, né? Onde, se a gente estivesse aqui presencialmente, a gente compartilharia esses minutinhos aí para que os irmãos pudessem elencar ou citar algumas dificuldades que existem no ministério, mas mesmo não estando presencialmente, a gente pode citar aqui algumas coisas que certamente a gente ouviria, que são, por exemplo, né, a falta de comprometimento das pessoas, né, e aí a gente está falando tanto de pessoas que às vezes fazem parte da liderança do grupo de ministério, ou das pessoas que são arrebanhadas e cuidaram por aquele ministério. A gente realmente tem visto aí uma fase, né, de um pouco de descompromisso, né, de ausência nas atividades, ausência na comunhão, no partir do pão e etc. A ausência, às vezes, né, de um propósito, de uma finalidade. Então, de maneira que aqui está nossa dificuldade para hoje. Nós estamos, né, se a gente puder, né, já meio que pela fé dizer isso, saindo desse segundo período de pandemia, mas que a gente não sabe ainda quando vai acabar isso tudo, nem sabe se vai acabar, e nesse momento que nós precisamos encontrar essa ponte entre o que a gente vai fazer agora, como a gente vai novamente redirecionar a igreja, os ministérios para esse declínio, né, da segunda onda, e a gente podendo voltar a congregar, podendo voltar a trabalhar, mas parece que de uma maneira, né, um pouco mais acentuada do que na primeira onda. Parece que está um pouco mais difícil o retorno, as pessoas não sei se estão demorando mais, talvez por causa ainda de vacina, né, de esperar, dificuldade, mas a gente realmente sente essa dificuldade de congregar as pessoas, e aí a gente não pode aqui fazer nenhum juízo sobre as pessoas, mas cada um realmente sabe, né, o quanto pode e tem condições de estar comprometido com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a pessoa precisa trabalhar, precisa sair, precisa ir em outros lugares, mas talvez, né, em toda essa lista de necessidades, a igreja, o ministério não está sendo colocado como uma atividade fundamental, então a gente precisa realmente pedir graça a Deus para conseguir agora passar por essa segunda fase de adaptação, né, como a gente teve no final da primeira onda. E é importante mencionar aqui o seguinte, né, a igreja nunca parou, a igreja nunca deu uma pausa no seu ministério, o ministério nunca parou, nenhum ministério, nosso ministério vai parar durante um tempo, não, a única coisa que a gente tem que dizer, que durante esse tempo, né, de janeiro, né, até pouco tempo, ficou fechado, foi só o culto de domingo à noite, só a reunião pública de domingo à noite, mas a igreja não fechou, a igreja não parou de atuar, os ministérios não pararam ou não deveriam ter parado de atuar. Então, uma coisa é muito diferente da outra. A igreja não parou e não para, o ministério não parou e não para. Só que parece que realmente na cabeça de muitos crentes ficou, né, essa ideia de que a igreja parou, a igreja vai reabrir, e aí está uma confusão, né, acerca aí dos termos, né, a igreja vai reabrir, etc. Então, a gente tem visto realmente uma complicação aí no tocante à retomada das atividades da igreja. Então, nós estamos fazendo essa reflexão sobre, né, o levantamento das dificuldades nos ministérios. Se você pudesse, nesse momento, elencar aí em 3, 4 palavras ou frases quais são as principais dificuldades que o ministério apresenta hoje.
dificuldades de comprometimento, dificuldades de realizar os eventos, né? Adesão, quais são realmente as dificuldades que têm tido aí, né, um impacto significativo nesses dias para que o Ministério possa retornar. Se a gente for tomar aqui, né, umas médias, aqui alguns números aí, né, numa igreja aí que tem aproximadamente 100 e pouquinho de pessoas, né, no hall de membros, ou um pouquinho mais, contando com os frequentantes, né, pessoas que estão chegando e etc., mas a gente realmente tem percebido aí, né, uma dificuldade, né, no comparecimento em diversos ministérios, né, que a gente tem acompanhado aí individualmente, e não só dificuldade da presença na igreja, mas mesmo os ministérios que têm desenvolvido, né, alguma reunião online, algum treinamento, alguma meditação, mesmo na modalidade online, realmente a gente tem visto aí a dificuldade das pessoas enganjarem, das pessoas retornarem, né, na verdade, àquilo que nunca parou. Então, a gente tem sido muito impactado por essa dificuldade de retorno das pessoas. Então, aí a pergunta que fica é o seguinte: o que a gente vai fazer diante dessas dificuldades que estão de pé? Porque quando as dificuldades estão de pé, a gente precisa realmente reavaliar, né, o que tem sido feito até aqui e o que nós vamos fazer adiante, e definirmos um compromisso, né, uma atitude que vai ser a nossa atitude a partir de então, em face ao que está acontecendo. E aí, eu trago agora à mente, novamente, que a gente falou desde o início. As características do ministério de Jesus. E aí, se eu retornar aqui rapidinho, só para ficar diante dos seus olhos, as características do ministério de Jesus: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, restauração, libertação e etc. Se a gente for fazer aí uma avaliação do nosso ministério, né, do ministério que a gente trabalha, que a gente cuida, que a gente participa, se nós fôssemos hoje avaliar o nosso ministério, colocando assim como se fosse um espelho, um na frente do outro, um raio-x, um na frente do outro aqui, do nosso ministério, do seu ministério, para com o ministério de Jesus. O seu ministério, ele tem alguma semelhança com o ministério de Jesus? O seu ministério segue as prerrogativas do ministério de Jesus? Aquilo que você está fazendo está em alinhamento com o que Jesus fazia? Se o nosso ministério realmente não consegue, e eu sei que existe a questão do desenvolvimento ministerial, né? Nenhum ministério é perfeito da noite para o dia, mas se hoje, né, vamos tirar isso assim como uma reflexão, um momento de quebrantamento, se hoje nós pudéssemos aí fazer um cruzamento do ministério atual, seu ministério, com o ministério de Jesus, seu ministério é um ministério centrado em Jesus, seu ministério imita o ministério do Mestre, o seu ministério, ele, além de se importar, ele pratica as mesmas coisas que o Mestre praticava, eu temo dizer, e também eu tenho que fazer essa reflexão a nível pastoral, mas talvez eu tema, e a gente deva ficar triste aqui ao dizer que talvez nosso ministério não seja ainda um ministério centrado em Jesus. Talvez nosso ministério ainda, e a gente deve falar isso mesmo com tremor no coração, quem sabe com lágrimas nos olhos, dizer: será que o nosso ministério, ele é o ministério de Jesus? As pessoas que olharem para esse ministério vão ver que é um ministério das pegadas do Mestre, que faz o que Jesus fazia. E sabe por quê? Sabe por quê? Talvez, tá? Eu não posso fazer essa... Você precisa avaliar o seu ministério. Mas sabe por que talvez o nosso ministério ele não esteja conseguindo trazer a imagem e semelhança aí, né, por assim dizer, do ministério de Jesus? Porque está faltando o Jesus do ministério em nós.
que está faltando o Jesus do ministério em nós e talvez naqueles que nos cercam. De repente, será que há esvaziamento suficiente em nós, renúncia suficiente em nós? Tornam a afirmar, nosso ministério não estiver baseado, se não tiver como característica a renúncia ou esvaziamento, isso não vai adiante. Se nosso ministério não tiver a identificação, também não vai adiante. Não vai refletir Cristo se nós não nos tornarmos servos. Se até esse momento a principal motivação do seu ministério não era ser um servo, então não leve esse ministério adiante, porque ele não tem a imagem e semelhança de Jesus. O ministério que reflete Cristo é um ministério serviçal, é um ministério mesmo de trabalho, de suar, de ir. A humildade. Já passou o tempo, né? Eu sou de um tempo aí na igreja em que havia uma frase, né? Que havia aquela coisa das pessoas, antigamente dizia, né? Que as pessoas dentro da igreja brigavam por cargos, as pessoas brigavam por liderança, por posições de destaque, etc. E é verdade dizer que esse tempo ele passou, porque hoje existem tão poucas pessoas dispostas a servir que a gente quase não vê mais. É óbvio que essa briga nunca foi uma briga saudável, isso não deve existir em nenhuma igreja, nenhum ministério. Mas a gente tem visto cada vez mais pessoas se humilhando, dispostas a servir. E, como falamos, pessoas marcadas pela cruz. Essa é a reflexão que a gente faz olhando para a gente. Agora, eu vou permitir você, durante alguns segundos, fazer essa avaliação dos outros, né? Avaliando os outros. O quanto você tem sido entristecido ou impactado pela falta de renúncia dos outros ao seu redor? Será que as pessoas que estão ao redor de você, elas estão conseguindo se esvaziar como Cristo, ou talvez assim como você? O quanto as pessoas ao seu redor estão conseguindo praticar a identificação? O contrário da identificação seria o egoísmo, o olhar para si mesmo, né? A não identificação com os outros. Quantas pessoas ao seu redor também não estão conseguindo praticar uma identificação, né? A tomar forma daquilo que está ao redor. Quantas pessoas ao teu redor não estão conseguindo ser servos, sabe? Quanto isso tem mexido e impactado aí o seu coração, o seu ministério nesses dias. O quanto as pessoas não estão conseguindo se humilhar ao seu redor. O quanto as pessoas não estão conseguindo praticar humildade. A gente percebe isso, né, nessas últimas anos e décadas aí, às vezes tem sido uma verdade difícil de aceitar, mas uma verdade real, de que geralmente a gente pode esperar que dentro de uma igreja, de um ministério, você tenha 20%, 25%, um quarto de pessoas da igreja são as pessoas que realmente se colocam à disposição em humildade, em serviço e etc. Então, a gente, né, carrega isso dentro de nós. O quanto as pessoas que estão ao redor não conseguem se humilhar para servir, para se identificar, e o quanto isso pode trazer tristeza para alguém que é líder. O quanto isso pode incomodar alguém que você se sente incomodado por isso esses dias? E pessoas que tentam desenvolver um ministério sem ser marcados pela cruz. Então, a pergunta é, será que o nosso ministério, que nesse momento, né, você está coordenando, liderando, será que esse ministério tem refletido a imagem de Jesus, o ministério de Jesus, e as pessoas que estão nesse ministério têm refletido o Jesus do ministério? Então, a pergunta é, o que iremos fazer diante disso tudo que está acontecendo? Nós vamos esperar as pessoas assumirem a forma de Jesus para que, então, nós possamos desenvolver o ministério? Não. Definitivamente não creio que essa seja a melhor opção. Esperar todas as pessoas acordarem, esperar todas as pessoas despertarem, orar, sempre estamos orando por um despertamento, por um avivamento, mas nós vamos ficar, então,
nós vamos nos permitir não desenvolver o ministério de Jesus por causa das pessoas que não têm Jesus, não são como Jesus. Eu não sei se estou conseguindo me fazer claro. Então, urge, nesse momento, nós não pararmos o ministério de Jesus por causa das pessoas que ainda não se identificam como Jesus. Às vezes pode parecer que nós estamos dentro da igreja, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento e tudo mais, a gente tem feito, sim, um esforço para, né, junto com os líderes da igreja, líderes de departamento, pastores auxiliares, pessoas influentes, para tentar cuidar de todos, para tentar dar suporte emocional, espiritual, financeiro, de cuidado material a todos, mas o quanto nós temos que ficar, né, desenvolver só essa tarefa interna. E o nosso coração vai ficando triste com isso, de que a gente não consegue desenvolver o ministério de Jesus porque a gente fica parado, travado, né, dentro daquilo que não consegue avançar. Qual é a nossa postura, então, diante disso? Nós vamos dar às pessoas... E aqui, né, é uma coisa um pouco, né, bruta e talvez dura de falar, mas nós vamos parar o ministério em detrimento das pessoas que ainda não querem, ou que não conseguem, ou que não podem caminhar, e aí a gente não vai desenvolver o ministério de Jesus? Absolutamente não, irmãos. O convite para cada um de nós, o convite para você hoje você precisa, você que já colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás, você precisa hoje se levantar e cuidar de que esse ministério venha o mais rápido possível ser um ministério como o ministério de Jesus. Isso significa que a gente vai abandonar todo mundo, agora quem quiser vai, quem não quiser não vai? Não. Nós vamos continuar, sim, dando cuidado, convidando, convocando as pessoas, dando oportunidades para que elas sirvam, mas nós não podemos mais deixar o ministério de Jesus estacionado por causa dos pares, por causa das pessoas que ainda não enganjaram, não entenderam o ministério de Jesus. Para isso, eu acho fundamental, e aí aqui o nosso próximo ponto, relembrar alguns valores que a gente tem falado, né, nessa nova caminhada de ministério na Igreja do Nazareno. É para relembrar uma coisa que a gente tem falado e relembrar colocando isso em nossa mente e em nosso coração. Os valores que a gente tem apregoado e tem compartilhado com os irmãos esses dias, os valores que a Igreja, em que cada cristão precisa estar fundamentado nesses dias. O primeiro valor da nossa igreja é oração. Você não chegará, vamos dizer assim, se o Pai hoje pedisse o teu ministério, removesse você, levasse você para outro lugar, nós não vamos avaliar o nosso ministério pela quantidade de pessoas que estão indo, que estão avançando, nós vamos avaliar o ministério pelos fundamentos e pela nossa prática baseada nos fundamentos. Nosso ministério, então, né, que é um ministério cristocêntrico, baseado no ministério, na pessoa de Jesus, é um ministério baseado em oração. Crie oportunidades e fomente oportunidade para que o ministério esteja enganjado em oração. É um ministério da palavra. Crie e mantenha oportunidades para que os cristãos continuem ouvindo, praticando e obedecendo a palavra, né? E aí, quando a gente fala na palavra, a gente está falando em 2 pontos aqui, não tem como, né, falar tão detalhadamente agora, mas todos os ministérios da igreja precisam fomentar a palavra a um nível devocional, né? E o devocional, ele nada mais é do que um pequeno momento diário, geralmente, né, é importante que seja na parte da manhã, onde o cristão já inicia o seu dia, né, ouvindo, orando, refletindo, se autoavaliando ao redor de uma passagem, né, escriturística aí que nos comunique a vontade de Deus. Isso é um devocional, uma coisa sim, sucinta, mas constante, todo dia, um pouco da palavra. Mas existe outro ponto que a gente não pode negligenciar, é que de tempo em tempo é necessário um estudo bíblico profundo, constante, né? Ou sozinho, proporcionar ao cristãos que os irmãos
que eles tenham um material. Olha, você tem aqui um material para que essa semana, para que dia tal, você faça o seu estudo bíblico pessoal, profundo, sozinho, aquele tempo que o crente para olhar a Bíblia, um dicionário bíblico, um dicionário, um comentário, olhar a parte histórica, a parte bíblica e beber, entrar com profundidade, porque cristãos não podem viver somente e exclusivamente o devocional. É preciso, de tempo em tempo, aquela faxina bem dada na casa, né? Aquela faxina bem dada no interior, e isso só a partir da palavra. E esse estudo bíblico aprofundado ele pode ser tanto individual, os cristãos precisam ser ensinados a estudarem a palavra individualmente, quanto também desenvolvermos sempre os nossos estudos, nossos dias de estudo bíblico em comunhão, em comunidade. Outro valor aí que nós não podemos abrir mão é a adoração, né? A adoração individual, uma vida de adoração e adoração coletiva, congregados, seja servindo, seja cultuando, seja fazendo uma obra, fazendo uma ação beneficente, a adoração individual e congregacional. A comunhão precisa continuar sendo celebrada. Muitas pessoas, né, ainda não retornaram, e outras pessoas já poderiam, mas não retornaram, outros ainda não podem, mas gostariam de retornar, mas a comunhão precisa ser um valor estimado no ministério cristão. O cuidado, né, que é esse constante observação de como estão os meus irmãos para que o cuidado continue sendo ministrado. E a proclamação, né, que é aí, desses 6 fundamentos, é o fundamento da evangelização e da anunciação. Então, meus amados irmãos, se o seu ministério, que é um ministério baseado em Jesus, um ministério que evidencia o ministério de Jesus, se ele estiver, né, agora também em contrapartida, baseado nisso que nós estamos propondo como Igreja Central de Manaus, então o seu ministério ele está caminhando bem, ele está indo bem, não obstante ou não, né, não contabilizando quantos estão caminhando, mas que o ministério está caminhando, fazendo o que precisa ser feito, sim, orando para que mais pessoas sejam despertadas, sejam comprometidas e etc. E, para mencionar que esses valores, né, do Ministério Cristão Nazareno, esses valores precisam ser estudados. Precisamos avaliar e estudar a oração, a palavra, a adoração bíblica, o cuidado, a comunhão e a proclamação. Esses valores precisam ser estudados. Esses valores precisam ser internalizados, né? Precisam estar internos, precisam ser vivências nossas, porque só eu estudar e falar desses valores não vai adiantar. Eu preciso internalizar. Eu preciso, né? Eu preciso ser a personificação. Eu preciso ser vamos dizer assim, né? A palavra um pouco dura aí, eu preciso ser a encarnação dos valores que nós estamos proclamando como igreja. Se eu não internalizo e se eu não encarno uma vida de oração, não vai para frente. Se eu não encarno uma vida de palavra, de adoração, de cuidar, não vai para frente. Eu preciso ser os valores, não é? Eu não preciso saber somente falar. Eu preciso ser os valores que o ministério precisa hoje. E esse ministério e esses valores também precisam ser ensinados. Eu sou muito a favor, né, da repetição, daquilo que é falado, que é ministrado. A gente sabe que antigamente na comunidade judaica, lá os hebreus, eles educavam seus filhos por repetição, eles educavam seus filhos por falar, por dizer as histórias. Os patriarcas, os profetas, era uma repetição constante, eles iam então aprendendo. Eu sou muito a favor, faço isso, né, com meus filhos, eu repito muitas histórias que elucidam valores. Então, isso precisa virar discurso, isso precisa virar pregação, isso precisa virar, né, hoje em dia, precisa virar postagem, precisa virar imagem, isso precisa virar música. Nós precisamos ensinar exaustivamente, os valores do nosso ministério cristão. E, obviamente, aí nós vamos entender que esses valores estão sendo não somente ensinados, mas estão sendo praticados.
Ainda dentro disso, eu preciso fazer uma seguinte menção de alguma coisa que é muito importante para esses dias, e aí é só mesmo uma menção, tá? Por que tamanha dificuldade? Não somente... e aí não é só por causa da pandemia, não. Não é só por causa da crise sanitária, não. Essa dificuldade dos ministérios, do comprometimento, né, da presença, do engajamento, isso já é uma coisa que vem surgindo ao longo desses últimos anos aí. E uma das coisas que, enquanto líderes de ministério, enquanto ministros locais aí, pessoas leigas de ministério, pastores também, é relembrar a questão do conflito das gerações. Por quê? O que está acontecendo nesse momento é que nós somos líderes, né, cristãos líderes de uma geração antiga, né, implantando ministérios, vivendo ministérios e tentando levar adiante pessoas da geração atual. É óbvio que algumas pessoas que estão no ministério com a gente são pessoas também da geração antiga, então essas pessoas, né, às vezes parece que tem mais gás, tem mais comprometimento, seja lá o que for, não sei dizer, mas aqui está um conflito que a gente precisa ter oração, paciência, estratégia. Nós somos, de fato, um grupo de líderes que viveu um cristianismo de já, né, algumas décadas atrás, implantando ministérios, transmitindo valores para uma geração atual. E aqui a gente teria que ter um debate mais profundo, né, da geração Y, geração Z, baby boomers e etc. E essa é uma dificuldade que está diante de nós e vai estar durante os próximos anos e décadas. Uma geração de cristãos mais antigos, porque geralmente você não entrega a liderança de um ministério na mão de uma pessoa que é um neófilo, alguém que se converteu agora, alguém que ainda não foi inteiramente santificado, alguém que ainda não tem... Não, você coloca a liderança, mesmo que leiga, na mão de um cristão maduro, comprometido, que tem bons fundamentos. Então, são uma geração de cristãos um pouco mais antigos, tentando estabelecer com uma geração de crentes mais novos. Se a gente fosse fazer aqui um levantamento, né, das experiências cristãs de cada um, a gente iria aqui, né, engrandecer, louvar a Deus por tudo que vocês já fizeram em sua vida. Se for para citar aqui alguns exemplos, né, de envolvimento e de compromisso e tal, por exemplo, na minha adolescência com os meus amigos, eu ia para a igreja em média, né, as adorações no templo, eu ia para a igreja em média 5 vezes por semana, que tinha culto na segunda, tinha culto de jejum e oração também terça-feira de manhã, quarta-feira tinha culto à noite, quinta-feira tinha culto à noite, sexta-feira não tinha nada, sábado tinha ensaio de louvor e domingo à noite às vezes tinha um culto de adoração. E domingo, né, a igreja que fazia parte tinha, em média, tinha geralmente 4 cultos. Isso que eu não contabilizei os 4 cultos de domingo. Também nem sempre ficava todos os 4, mas tinha alguns dias que eu e meus amigos, a gente fazia, né, o viradão, o batidão. Hoje em dia o pessoal faz batidão de série, né, na Netflix. Antigamente era batidão de culto. Eu ficava no culto das 8, no culto das 10, no culto das 17 e no culto das 19. E quando terminava o culto, ainda ficava na porta da igreja conversando e ia todo mundo junto comer x-tudo com guaravita. Então, mas tem como você pegar esse padrão de envolvimento de talvez 15 ou 20 anos atrás e aplicar esse padrão para hoje? Não vai dar certo, porque hoje é muito menos envolvimento. Eu sei que são lugares diferentes, épocas diferentes, histórias diferentes, hoje há mais violência, mais marginalidade, mas também existem mais acesso, né? Aplicativos de táxi, seja lá o que for, etc. Mas, então, eu quero colocar aqui essa questão, né? O conflito, né, de gerações de cristãos, agora ao tentar estabelecer ministério. A primeira palavra é paciência. A segunda palavra é estratégia, né? Não se deixar entristecer por esse conflito de valores e de envolvimentos das pessoas e continuar levando o ministério adiante até que, de fato, como essa figura que eu estou propondo aqui para a gente, né? Quem estiver vendo essa ministração aqui, essa reflexão, aí já não são mais 2 pessoas empurrando, né, ao contrário, são 2 pessoas empurrando na mesma direção. Então, né,
algumas tarefas aí que a gente quer deixar para os irmãos e deixar essas tarefas como compromisso para esses dias. Se por causa de tudo que está acontecendo, as pessoas que ainda não retornaram, ou pessoas que ainda não conseguiram se comprometer e retomar e abrir novamente o coração, pontuamos aqui. O ministério de Cristo precisa avançar. O ministério de Cristo precisa seguir. Nós não vamos parar, nós não vamos estagnar o ministério de Cristo na Igreja do Nazareno em Manaus, em detrimento de muitas pessoas que, né, ou ainda precisam estar parados. Aqui eu tenho que fazer uma palavra de menção a muitas pessoas, né, que por questões, né, realmente, né, de responsabilidade com a família, de sabedoria também, estão ainda decidindo, né, aguardar em casa, né, e cada um é que sabe do seu comprometimento e até onde realmente consegue se resguardar, mas, de fato, a igreja que nunca parou, ela não vai estagnar por causa de, talvez, o número de pessoas que a gente ainda não consegue enganjar nesse momento. Então, o ministério precisa desenvolver, né, as coisas básicas, como o cronograma do que vai ser realizado, planejamento do que vai ser realizado para essa nossa etapa que a gente está vivendo. Não deixe de planejar o seu ministério por achar que ainda não tem como, que não é possível, a gente não sabe. Vamos planejar no ministério de Jesus. Vamos escrever, vamos avançar com o que precisa ser feito. E aí o adendo é o seguinte: tudo que vai ser realizado, você precisa ter certeza de que tudo que você está fazendo inclui os valores. Às vezes mais um valor do que outro, às vezes um valor especificamente, outras vezes outros valores, mas você precisa desenvolver o ministério de Jesus, praticando todos os valores que são importantes para a gente nesse momento, para que nós, então, possamos ter a certeza de que nós estamos indo adiante com o ministério de Jesus aqui. E aí os desafios, né? Não vamos parar, precisamos avançar. Não vamos nos entristecer por causa dos que ainda não podem, ou por causa dos que ainda não querem. Vamos avançar com os que podem. Vamos avançar com os que querem avançar, mas nós precisamos avançar. Avançar com os que podem, avançar com os que querem. Eu convido você nesse dia, e isso é uma reflexão muito pessoal também, eu também passo por essas, vamos dizer assim, por esses momentos, por essas crises, por essas dificuldades, que não estamos conseguindo, o povo não está respondendo, a igreja não está, não sei. Não vamos chorar por aquilo que a gente não está conseguindo fazer, mas vamos nos alegrar com o que nós podemos fazer hoje. Hoje nós podemos ir e desenvolver o ministério de Cristo. Hoje nós estamos aqui adorando com algumas pessoas. Hoje nós estamos orando, estamos treinando. Vamos avançar. Enquanto nós podemos trabalhar, vamos trabalhar, como diz a Escritura. Enquanto é dia, vamos trabalhar, porque vai chegar a noite vai chegar o dia em que, quando muitos quiserem, já não poderão mais. Vai chegar o dia que ninguém mais vai poder, que não vai poder ter reunião, não vai poder ter treinamento em lugar visível, não vai poder ter reunião, não vai poder ter nada. Então, vamos avançar com os que podem, com os que querem, sempre, obviamente, tentando resgatar, tentando convidar, tentando, né, despertar um pouco mais. Mas nós precisamos declarar aqui hoje que nós não vamos parar no ministério de Cristo por causa das dificuldades que estão ao nosso redor. As lágrimas que nós temos para derramar, que elas não sejam derramadas por causa de incômodo ou tristeza das coisas que a gente não consegue avançar ou das pessoas que não colaboram. Não podemos dar o luxo ou dar o gosto de parar e chorar por causa daqueles que retrocederam. O salmista Davi, ele nos fala, né? Aqueles que com lágrimas semeiam, aqueles que vão andando e semeando, mesmo que seja com lágrimas, eles vão. Então, a ideia de chorar caminhando, a ideia de semear caminhando, ninguém pode parar, nós não podemos parar. Eu prefiro, nesses dias, ir para a rua, ou, menino da igreja, evangelizar e me emocionar, chorar por ver pessoas recebendo a Cristo,
chorar por ver uma viúva recebendo cuidado que precisa, chorar de alegria ao poder ser instrumento de Deus para alguém que é órfão, alguém que precisa de cuidados, alguém que está doente. Eu prefiro chorar sendo um instrumento de Deus do que chorar por causa das pessoas que retrocederam, das pessoas que pararam. Precisamos avançar. E aí, por final aqui, já colocando alguns desafios aí, e aí isso eu vou só passar aqui, mas depois precisaremos mencionar com mais detalhes. A gente precisa elencar aqui um espelho, né, um compromisso para os próximos meses. A escola dominical, que breve precisará, retornará, né? A gente respeita a dificuldade de muitas pessoas que trabalham, que têm família, muitas dificuldades, distância, né, da cidade, de lugares que são longe, mas nós precisamos reativar o mais breve possível a escola dominical, e caso não seja possível, o irmão estar todos os domingos na escola dominical, então o irmão precisa assumir o compromisso de, pelo menos, a gente vai tirar aí um domingo para que seja o domingo dos ministérios, onde todos os irmãos que são líderes, auxiliares, que estão enganjados no ministério, estejam juntos, orando, estudando a palavra, se fortalecendo, para que seja realmente um domingo de fortalecimento. É óbvio que se você pode estar todos os domingos, esteja, mas se você não pode estar todos, você precisa estar alguns ou um domingo, né? Para os próximos meses, nós precisamos, a questão lá, né, da palavra, um sábado por mês, onde nós precisamos fazer um discipulado aberto, um curso bíblico ou uma matéria teológica a nível básico. É um dia que a gente vai tirar o sábado para estudar a Bíblia com profundidade, tarde e noite. Não reconheço cristãos maduros que não têm um estudo bíblico profundo, né, na palavra. Precisamos estabelecer isso. Tá? A questão do culto semanal, né? Atualmente está tudo ainda online, etc., mas a gente precisa fomentar aquele culto de durante a semana, que também é difícil que haja engajamento e etc., mas para que os cristãos estejam fortalecidos, precisam avaliar a sua agenda, até mencionando com alguns irmãos a possibilidade da gente remanejar aquele culto de terça-feira para que ele esteja, de repente, num dia mais central, como quarta-feira, para que os irmãos realmente possam tirar pelo menos um dia, uma hora de sua semana para a noite, a gente orar juntos, fazer um breve momento de oração, de adoração. O culto dominical à noite, né, que é uma coisa muito importante, mas não é central para a igreja. A igreja não pode funcionar somente ao redor do domingo à noite. Precisamos também fomentar mais campanhas de oração, campanhas de clamor, mini vigílias, seja acampamento de oração. É uma coisa que eu li, sempre me impactou muito no movimento cristão, e atualmente ainda, né, em muitas igrejas americanas, estadunidenses, igrejas que fazem acampamentos de oração, dias de retiro de oração. Nós precisamos continuar fortalecendo a igreja em oração. E também a questão do devocional em ministério. Já há algumas semanas ou meses aí, eu parei de fazer aquele devocional no grupo principal da igreja, e eu já estou transferindo essa responsabilidade, né, para que os ministérios, né, possam fazer a ideia do devocional com os ministérios, né, com os grupos durante a semana, para que todos tenham, né, uma porção da palavra todos os dias. Eu mencionar, né, sempre gosto de falar isso, a nossa igreja, né, eu como pastor da igreja, e me preocupo muito com o que cada irmão está ouvindo, me preocupo muito com o que cada irmão está ouvindo. Eu não tenho poder de dizer o que você pode seguir ou não na internet, qual é o canal do YouTube que você segue ou não. Algumas pessoas, às vezes, até enviam para mim um link, um canal, uma mensagem que recebeu, mas a nossa igreja, ela também fornece, ela sempre vai fornecer algo de qualidade para que você possa ouvir, refletir, de maneira que você não precise, né, ou não demande tanto tempo ouvindo tantas coisas externas. Gente, temos bons teólogos na Igreja Nazareno, temos bons escritores na Igreja Nazareno, temos bons estudos bíblicos na Igreja Nazareno, e é óbvio que o nosso ministério, né, nossa parte tecnológica e também pastoral, a gente vai produzir mais ministério, mas os devocionários, os estudos bíblicos, são prerrogativas da igreja.
o que você ouve, lê e, né, e segue fora da igreja é algo à parte. E até é importante dizer, tenha muito cuidado, porque não é porque um canal tem milhões de seguidores, não é porque um pregador tem milhões de seguidores que isso é bom para você. Muito cuidado, e a nossa igreja está sempre disponível para dar esse suporte. E outra coisa que nós não podemos mais adiar, campanhas evangelísticas, campanhas, sabe, de evangelização, seja presencial, ou seja a gente fazer mutirão pela internet, nós precisamos nos engajar em campanhas evangelísticas, para que nós realmente possamos ter certeza de que o ministério de Jesus está avançando nesses dias aqui em nossa igreja. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje, que o seu ministério seja um ministério como o ministério de Jesus, né? Que o seu ministério seja um ministério que reflete as marcas de Jesus, que o seu ministério seja um ministério que é a imagem de Jesus aqui na Terra, e que também você possa buscar ser como o Jesus que realizava esse ministério. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos os irmãos. Meditem nesse material, se aprofundem nesse material, leiam mais sobre o ministério de Jesus, sobre o Jesus do ministério. Vamos pensar mais estratégias, sim, para sempre. Isso aí é uma coisa que sempre vai estar necessária, tentando enganjar, chamar mais pessoas ao ministério, mas nós não podemos. E encerramos aqui dizendo isso: nós não podemos e não iremos parar nenhum ministério. O ministério de Jesus vai avançar, porque isso é o que nós temos que fazer nesses dias. Que Deus abençoe a todos, fique com essa palavra, e que o Senhor Jesus possa prosperar, fazer o teu ministério avançar. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.